Boa noite. Isso aí. Pessoal, eu tinha preparado essa palavra desde semana passada, mas aí eu tive um contratempo. E aí? Né? Aí nós participei lá do discipulado dos jovens, aí, né? Pintou lá, apareceu uma palavra lá, eu falei, meu Deus, é essa palavra que eu vou pregar domingo. Né? Que legal, me lembrei. A palavra de Deus é assim, né? Ela tem uma energia, né, tão grande, né? Que você fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí, hoje de manhã eu tive uma conversa, atendemos uma senhora muito querida nossa, eu, André, atendemos. E eu falei, não, já sei, a palavra que eu vou falar vai ser Marcos 4, 35. Coloca aí, Marcos 4, 35. Super conhecido. Pastor Luiz Manuel, como é característica dele, né? Já quis entrar na minha palavra hoje de manhã. Já quis botar o dedinho dele, atrapalhar a minha palavra. Mas ele entrou e saiu muito bem. A palavra dele está muito boa, está muito direta, assista depois. Você precisa assinar o nosso canal, Sara Recreio, no YouTube. Sabe por quê? Porque lá tem palavras tão boas, que você pode ouvir a semana toda. Palavras na terça-feira, né? Palavras muito boas. Essa palavra de Marcos 4 é uma palavra super conhecida nossa, e a gente precisa explorar um pouquinho mais, entendê-la mais e não satisfazer a nossa mente, mas satisfazer a nossa fé. Né? A nossa fé é importante que nós possamos fortalecer a nossa fé, aquecer a nossa fé. Não é a nossa mente, já conheço essa palavra, que coisa interessante, olha que aspecto interessante. Não, o meu desejo é que o Espírito Santo esteja pegando essa palavra e colocando ela de tal forma no teu coração que vai arder o teu coração, que vai mudar a sua maneira de pensar, de viver, de reagir em nome de Jesus. Amém? Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos começar então? A primeira coisa importante que nós temos que ver é que Jesus chega para coloca aí o 35, por favor. Deixa aí o 35 um pouquinho. Naquele dia, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado, 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estavam, outros barcos também o acompanharam. Vamos lá, começar. Jesus chega e fala assim, vamos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado. Jesus estava cansado, o dia inteiro pregando, falando, estava cansado. Eles colocam Jesus no barco e entram no barco. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus disse, vamos para lá. E eles obedeceram. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Para obedecer, você tem que ouvir. Sim ou não? Né? A arte de pregar é a arte de falar o óbvio, gente. Eu fui professor de matemática, ganhei muito dinheiro dando aula de matemática, então aqui para mim é uma aula de matemática. No final, vocês vão ter que fazer, responder os questionários. Né? Então, olha só, ouvir. Então, eles ouviram. Ouviram por quê? Porque estavam perto. Ouviram por quê? Porque quiseram ouvir. Ouviram por quê? Porque Jesus era importante para eles. Então, essa pregação aqui é para quem ouve, segue, entra no barco. Então é importante, olha Jesus, vamos entrar no barco com o Senhor, vamos entrar no barco com o Senhor.
Não é entrar no barco sem Jesus. Porque tem gente que fica... e a minha palavra essa noite é para que o seu coração se encha de fé, que você entre no barco. Não fica negócio assim, entra, porque eu estou precisando. Aí sai, porque eu resolvi. Entra, porque me chamaram, eu entrei, foi legal, foi bacana e tal. Mas depois, pensando bem, olha, eu vou voltar para trás. Entra no barco, entra no barco. Sabe lá se vai ter uma tempestade lá na frente? Entra no barco, escuta. Se ele falou assim, você, não vamos para o outro lado do mar, vai porque é bom. Vai porque é o melhor. Eu fui sócio de um rapaz. Esse cara hoje ele é milionário. Eu nunca vi um cara tão inteligente para negócio. Tão inteligente para negócio. Eu falava assim, se o Roberto pular do 10º andar, sem paraquedas, desce, corre, pula junto, porque vai ser um bom negócio para você. Eu falava isso, porque o cara botava a mão e o negócio saía, entendeu? Era impressionante. Um dia ele passou por mim, eu estava com ele. Ele falou assim, Francisco, olha só, era um muro assim, feio pra caramba o muro. Que terreno maravilhoso. Eu falei, isso aí é terreno maravilhoso. Rapaz, estão querendo vender esse terreno, olha só, cara. Que espetacular terreno. Eu falei, Roberto, não estou vendo nada. Cara, esse é um terreno maravilhoso, não sei o quê. Porque ele olhou o terreno e viu uma esquina assim, não sei o quê. Bom, moral da história, eu comprei o terreno, incentivado por ele, fui no banco, peguei dinheiro emprestado, comprei o terreno, só a entrada. Para pagar a entrada em 30 dias, eu tinha que pagar 30 dias. Eu tinha que pagar o banco, a entrada e pagar o restante para o dono do terreno, que era uma associação. Em 30 dias, eu vendi o prédio inteiro. Porque o Roberto falou, vai! Excelente! Olha só, o que eu vendi? Eu vendi uma ideia. Eu cheguei para os caras, fiz uma plantinha, falei, aqui vai um prédio, 16 andares, o prédio vai ser assim, 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 os apartamentos são assim, assim, assim. Você quer? Quero. Sabe, ele era bom, ele é bom, ele tem usina de açúcar hoje. O cara que, quando ele fazia faculdade de medicina, eu emprestava o meu carro. Eu ia trabalhar, eu ia para o campo, na geologia, eu ia trabalhar no campo, ficava 3, 4, 5 dias no campo e eu emprestava meu carro para ele. Ele adorava quando eu ia viajar. Ele falou assim, quando é que você vai viajar, Francisco? Amanhã, que bom. Eu emprestava meu carro para ele, porque eu chamava ele de filhote de onça, de tanta pé que ele andava. Eu estou falando isso para você porque ele é um homem sujeito a dificuldades, sujeito a erros, está cheio de defeitos ele, é um cara complicado no seu dia a dia, relacionamento, brilhante nos negócios. Mas eu estou falando de Jesus, que diz assim, vamos para o outro lado, acabou, vamos para o outro lado, não tem que discutir. Por quê? Porque é Jesus, meu irmão. É Jesus. Eu confio mais em Jesus do que em mim. Porque quando ele me chama, eu sei que ele tem o melhor para mim. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, muitas vezes não me leva para o melhor. Mas o que ele acha, o que ele pensa, o que ele tem para mim, eu tenho certeza, é o melhor. Bom. Feito isso, entramos no barco, sim ou não? Jesus está no nosso barco, sim ou não? Jesus está no nosso barco, sim ou não? Gente, vem uma tempestade. Pau! Nós temos que entender o que é tempestade. Por exemplo, no Mar da Galileia, o Mar de Genezaré, era um lago, é o maior lago, é a maior área de água doce do Oriente Médio, tem 25 por 14, me parece. Alguns lugares têm 70, 80 metros de profundidade, ou chega até mais, alguns lugares. E ali é um riquíssimo em peixe, e ali ele tem tempestades, e as tempestades lá são fortíssimas. Como o lago é pequeno, 25 por 14, ele não tem essas ondas grandes como tem o nosso mar aberto. São ondas pequenas, mas são ondas muito fortes e muito rápidas, fica no barco. Eu já falei aqui sobre isso. Os barcos naquela época eram barcos feitos por encaixe, eu não sei qual tipo de pressão que fazia aqueles barcos, mas aqueles barcos sofriam demais nessa tempestade, e os pescadores que estavam com Jesus sabiam disso. Quando a tempestade veio, eles ficaram apavorados.
Por quê? Esse barco ele vai se desmanchar e nós vamos morrer aqui. Tempestade. O que eu sei de tempestade? A tempestade existe. Tempestade existe para mim, para você, para qualquer um. Nós não estamos livres da tempestade. É isso que eu queria falar para aquela jovem senhora que eu estava conversando hoje. Que tempestade existe, elas vão aparecer. Nós não vivemos numa redoma de vidro. Nós não somos protegidos, não existe seguro contra a tempestade. Ou seja, você não vai passar por nenhuma tempestade. Não, nós vamos passar por tempestades sim. Elas são inevitáveis, elas aparecem, não tem como. Tempestades existem, são inevitáveis. Tempestades são imprevisíveis. Você não pode prever uma tempestade. Você não pode prever uma tempestade. Eu já caí em situações... Uma vez eu fui fazer uma pescaria, inclusive com os bispos da Sara, pastores e tal, lá no Mato Grosso. O único problema é que eu estava com o bispo Rodovalho. Quando você está com o bispo Rodovalho, meu irmão, acontece alguma coisa. Sempre. Nós fomos pescar de manhã cedo, aquela briga. Esse barco é meu, não sei o quê, a minha vara, não sei o quê, papapá. Eu tô quieto assim, olhei o céu bonito, rapaz. Azul, umas nuvens, tinha nuvem, mas era um céu azul. Eu já passei um cremezinho, porque Mato Grosso, imagina, calor. Meu irmão, 2 horas depois, eu estava lá no meio do rio, lá nos cantos, lá pescando com a garotada, escuto, brrr, brrr. Não era onça não, gente. Sabe o que era? Trovão. Aí eu estava com um piloteiro. O meu piloto, o nome dele é fantástico, nunca mais esqueço. Tem certos nomes que você não esquece nunca. O nome do piloteiro, o nome dele era Cachaça. Não sei porquê, Cachaça. Eu falei, Cachaça? Ele falou assim, eu perguntei, isso é o quê? Ele falou assim, tempestade, está chegando. Eu falei, vamos embora. A garotada, não, deixa eu pescar. Eu falei, vamos embora. Tira o barco aí, vamos embora, vamos voltar para o acampamento. Chegamos no acampamento, trovão, daqui a pouco uma chuva, um vento. Gente, pegou o pessoal. Nossa, eles passaram muito risco. Tiveram que jogar o barco no barranco, porque a tempestade apareceu, ela é imprevisível. É imprevisível. Ninguém aqui está dizendo assim, eu posso prever uma tempestade. Certo, você pode prever alguma coisa, né? Daqui a um tempo, você pode entender de economia, você pode entender disso, mas tempestade você não prevê, acontece. Você prevê uma enfermidade? Você prevê um AVC? Você prevê um acidente de carro? Você prevê um coronavírus que ceifou alguns irmãos nossos? Os coronavírus ceifou amigos nossos que tinham uma excelente saúde. Excelente saúde. Ceifou. Então, é uma coisa assim, não dá. Tempestade é tempestade, é imprevisível. Tempestade não dá para você administrar. Não tem controle. Não tem, acontece. Tem certas coisas que não dá para você controlar, não dá para você administrar, não dá. Por quê? Porque é tempestade. Né? Filhos que saem de casa, filhos que se envolvem com drogas, são coisas assim que fogem do teu controle. Uma enfermidade que aparece, não dá para administrar. Quarta coisa que eu queria falar de tempestade, sabe o que é? Tempestade é pedagógica. Se vem a tempestade na tua vida, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas não entendem da graça de Deus, se sentem punidos pela tempestade. Acham que tempestade é punição de Deus. Calma. Se você está no barco, se no teu barco tem Jesus, se você está indo para o outro lado porque Ele mandou, calma, você vai aprender alguma coisa nessa tempestade. Você não pode ser insensível à tempestade. Não, eu estou passando uma tempestade sim, é problema sim, mas eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu preciso sair dessa tempestade uma pessoa diferente. Vamos lá. Escreve no caderninho de capa preta, capa dura, entendeu? Caderninho que vai ficar escondido,
Ninguém vai saber desse caderno, só você e o Espírito Santo. Coloca seus erros, suas dificuldades, coloca. E coloca num outro traço assim, fala assim, o que você quer mudar? Você tem 21 dias de jejum para orar por isso, para você mudar. Eu quero mudar. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero que essa tempestade me torne uma pessoa mais sensível. Eu quero que essa tempestade me torne uma pessoa mais corajosa. Eu quero que essa tempestade me faça perceber o que está acontecendo dentro da minha casa, que eu não estava percebendo, dentro da minha vida, que eu não estava percebendo, no meu relacionamento com Deus, que eu não estava percebendo. Então eu não posso pegar a tempestade e jogar fora. Achar, puxa, a tempestade foi ruim pra caramba, nossa, a tempestade foi péssima, puxa vida, eu nunca imaginei, que tempestade, papapá. E agora? Joga fora? Não, aprende alguma coisa. Aprende a colocar limites para que outras tempestades não voltem com força total. Eu aprendi alguma coisa nessa tempestade. Deixa eu só contar uma coisinha aqui, um caos, né? Eu estava numa reunião empresarial quando caiu as torres lá no Nova York, lá, né? A secretária da empresa entrou e falou assim, as torres, o avião caiu, bateu na torre, um avião bateu na torre. Eu falei, gente, um avião bateu na torre? E a torre está pegando fogo, isso na CBN falando, não sei o quê. E ela já trouxe o computador para a gente escutar a CBN. Então, aí daqui a pouco, bum, a outra torre. E aquela confusão toda. E teve um cara que levantou assim, isso é terrorismo, isso é guerra. Eu sou militar, eu vou ser convocado para a guerra. Quase que eu orei para ele, vai, em nome de Jesus, seja feliz. Aí todo mundo olhou para mim. Eu falei, eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa. Eu estou debaixo das asas de Deus. O que vai acontecer comigo? Não aconteceu nada, né, gente? O problema foi lá, não foi aqui. Mas o terror foi tão grande assim, que, puxa vida, os Estados Unidos nunca teve um problema tão grande. As pessoas ficaram nervosas, todo mundo assim, apavorado. Aí eu falei, calma. Uma coisa eu sei, estou debaixo das asas de Deus. Comigo não vai acontecer nada. Eu tenho certeza disso. Posso aprender alguma coisa com isso? Posso. Vou até aprender. Mas que vai me atingir? Não. Por quê? Porque eu estou debaixo das asas de Deus. Estou no barco? Estou. Estou indo para onde? Aonde Jesus me mandou ir. É? Para onde Ele mandou eu ir? É. Então não tem problema. A tempestade pode vir. Nós vamos vencer a tempestade em nome de Jesus. E aí vem 3 perguntas. O nome dessa palavra o título dessa palavra são 3 perguntas. 3 perguntas. Só 3 perguntas, é o título dessa palavra. Primeira pergunta é, não importa que pereçamos. Coloca aí o 38, amigo, 38. Não importa que pereçamos. Ei, cara, o senhor que está aí dormindo, gente. Jesus está dormindo. O pau está quebrando. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Eu acredito que Jesus estava com os olhos assim, ó. Porque o barulho era pá, aquela confusão, e eles remando, e eles tiram isso daqui, vai da cá, tira a água, não sei o quê, olha a onda. Jesus estava acordado, mas estava tão cansado, coitado, acho que ele estava em outra. Jesus estava calado. Essa pergunta, o senhor não está importando com a gente? Sabe por que essa pergunta é importante? Sabe por que essa pergunta é importante? E muitas vezes nós fazemos essa pergunta, eu vou dizer a você por quê. Por quê? Jesus estava no barco, sim ou não? Eles estavam indo para o outro lado do lago, sim ou não? Ele estava fazendo a vontade de Deus, sim ou não? A vontade de Jesus, sim ou não? Mas como vem a tempestade se eu estou fazendo a vontade de Jesus? Jesus falou, vai para o outro lado. Então, muitas vezes, essa é a nossa crise. Eu estou fazendo a vontade de Deus e vem uma tempestade para cima de mim. Então, essa é a nossa crise. Que nós, muitas vezes, não sabemos. A pergunta é, estou obedecendo e a tempestade veio, por quê? Vento contrário, por quê? Se eu estou andando com Deus. Se eu estou andando com Jesus. E Jesus está dormindo. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Olha só. A demora da resposta, às vezes, é mais difícil do que o problema que a gente está passando. Porque você pediu, não respondeu.
Você pediu, não respondeu. Você pediu, não respondeu. E aí vem a tal situação de que você desiste. Você esmorece. Você salta do barco. Você põe Jesus para fora do barco da tua vida. Show, ô mestre, show, sai. Sai porque não está adiantando. Nessa hora, não é hora de você ter todas as respostas, mas é hora de você fortalecer a sua fé. Porque se a resposta não vem ainda, porque alguma coisa tem que acontecer no teu coração. E eu quero dizer para você que às vezes eu digo para Jesus, Jesus, espera um pouquinho, segura mais um pouquinho a resposta, porque as pessoas têm uma capacidade incrível de esquecer da experiência com Deus a partir do momento que a resposta chega. A resposta muitas vezes chega, acabou. Obrigado, Jesus. Né? Tchau, tchau, amor, tchau, tchau. Vou embora. Por quê? Porque a resposta chegou. A demora é a matéria-prima que Deus tem para trabalhar na sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, Ele pode responder de diversas maneiras. O silêncio de Deus é desgastante, mas não desista. Nós temos uma outra situação, nós temos duas situações de tempestade, eu já preguei sobre isso aqui. Uma tempestade, Jesus mandou eles ir para o outro lado, aí depois, depois da meia-noite, veio a tempestade, Jesus começa a andar sobre as águas, e aí eles estão lá remando, lá preocupados em cima da tempestade, tentando fugir da tempestade, e de repente alguém grita, é um fantasma! Aí Jesus, não sou eu, calma, tenha bom ânimo. E Jesus, nessa tempestade, Jesus acalma os discípulos. Nessa tempestade aqui, de Marcos 4, Jesus acalma a tempestade, sim ou não? Sim ou não? Então, uma, ela acalmou os discípulos. Numa, ele acalmou os discípulos. Na outra, ele acalmou a tempestade. Por quê? Porque muitas vezes a tempestade maior não é a de fora, é a de dentro. Muitas vezes você está passando por um problema, que ele quer tratar você nesse problema. Muitas vezes você está passando por um problema, você fica tão desesperado, que Jesus fala, espera aí, eu tenho que acalmar, é você primeiro. Porque esse problema vai talvez demorar um pouco mais de tempo, e você precisa aprender a viver dentro desse problema. Você precisa aprender a viver dentro dessa tempestade. Você precisa aprender a viver dentro dessa circunstância. Então eu preciso acalmar você primeiro, para depois acalmar a tempestade. Aqui ele acalmou primeiro a tempestade. Existe um problema, né? Existe um problema e existe eu sou problemático. Às vezes o problema está dentro de nós, não está lá fora apenas. Porque se eu não resolver aqui dentro, não vai resolver lá fora. Por quê? Porque o problema sou eu. Eu preciso primeiro acalmar. Precisou, então, Jesus falou assim, caminhar. Não, sou eu que estou aqui. Aí Pedro falou assim, posso ter contigo? Jesus falou, pode. Aí Pedro vai e anda sobre as águas. Naquele momento que Pedro andou sobre as águas, acabou a tempestade. Naquele momento ali, os discípulos, peraí, ele está aqui. Jesus está aqui, calma, acabou. Jesus está aqui. Jesus segurou Pedro, levantou Pedro, tirou Pedro da água, entrou no barco, acabou. A tempestade pode até continuar. Nós estamos bem, porque Jesus está aqui. Vocês estão entendendo? Na segunda tempestade, ele falou, não, vou acalmar a primeira tempestade. E acalmou a tempestade. Interessante que nesse texto, nesse Marcos 4 em diante, Jesus fez 4 milagres, 4 manifestações de milagres. A maior tempestade muitas vezes está dentro de nós. Segunda pergunta, coloca aí a segunda pergunta, vai, 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, calme-se, o vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Não tem fé? Em outra versão está, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês tiveram tanto medo? Aí é que está a situação. Qual é o tamanho do seu Jesus? Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus? Qual o tamanho de Jesus para você? Qual é o tamanho de Jesus para você? Ele é um histórico? Ou ele tem poder? A vida dele tem poder. Quem é Jesus para você? O que ele pode trazer? O que ele pode mudar a sua vida? Então, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, primeira coisa, eu preciso crer na promessa de Jesus, que ela se cumpre sempre. Eu preciso crer na promessa que Jesus tem, que vai se cumprir sempre. Porque ele disse o seguinte, ele falou assim, vamos para o outro lado, passemos para a outra margem. Se ele falou, passemos para outra margem, é porque nós vamos chegar na outra margem. Nós vamos chegar na outra margem. Nós cremos em todas as suas promessas, e ele cumpre todas as suas promessas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, promessa de Jesus se cumpre na minha vida, pronto, acabou. Essa é a convicção que eu tenho. É uma promessa? É uma promessa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Parênteses. Interessante, quando eu falar parênteses, o relógio tinha que parar também, mas o relógio não para. Olha só. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Sim. Então vamos andar sobre as águas, sim ou não? Não, Pedro andou literalmente sobre as águas. Né? E vamos embora, a gente vai sair daqui da igreja, todo mundo no seu carro, quem tiver a pé, nós damos carona, vamos para o meio do mar e vamos andar sobre as águas. Vai dar certo, sim ou não? Ninguém falou nada. Vai dar certo, sim ou não? Vai dar certo, sim ou não? Não, gente. Claro que não. Vai ser engraçado, né? A gente, pá. Daqui a pouco a gente filma, põe no Instagram. Não vai dar certo porque nós não temos uma palavra de Jesus para andar sobre as águas. Você precisa de uma palavra de Jesus. Por isso que você precisa estar perto para escutá-lo. Porque ele diz assim, vai para cá, vai para esse lado aqui. Às vezes a palavra que ele tem para você é diferente da minha. Mas você precisa ter uma palavra. Porque quando ele te dá uma palavra, ele vai ter que cumprir a palavra que ele te deu. Por isso que a gente diz, gente, lê a Bíblia, gente, faz Instituto de Vencedores, gente, participa de uma célula, participa de um discipulado, gente, vamos fazer curso. Por quê? Porque você precisa treinar o teu ouvido para ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é as promessas de Jesus se cumprem sempre. A segunda coisa que eu preciso entender é a presença de Jesus. Por isso que eu perguntei, qual é o tamanho de Jesus para você? Porque ali você tinha, dentro do barco, com a cabeça no travesseiro, Jesus, nada mais, nada menos, aquele que participou da criação. Então a criatura pode ser maior do que o Criador, sim ou não? A criatura pode ser maior que o Criador, sim ou não? O mar pode afogar o Criador do mar? Não. Então ele é poderoso. Então, eu estou com Jesus? Estou. Então pronto. Eu estou com Jesus? Estou. Então pronto. Eu estou com Jesus? Estou. Então pronto. Ele vai me levar. Ele vai cumprir a palavra dele, a promessa dele para a minha vida. Ele vai cumprir. Por quê? Porque Jesus está comigo. A presença está com ele. Aquele que criou todas as coisas estava naquele barco. Eis que estou convosco todos os dias. A terceira coisa que eu acho que é importante, responde essa pergunta, mas por que vocês são tão tímidos assim? Vocês estão com tanto medo, vocês não têm fé? Terceira resposta que eu tenho é paz de Jesus. Jesus dormindo naquela tempestade. Sabe por que Jesus estava dormindo naquela tempestade? Porque tudo estava no seu controle. Tudo estava no seu controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de tempestade. Paz é quando tudo está sob o controle de Jesus. Amém? Quantos problemas batem na tua porta? O cara traz um problema para você. Você fala, tá tudo sob controle. Jesus está no controle. Ah, mas Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Você pode ter paz na tempestade. Você pode ter paz no vale da sombra da morte. Você pode ter paz, porque Ele está com você, Ele não te abandona em qualquer desses momentos, em qualquer situação. Eu falei para vocês primeira coisa, promessa de Jesus se cumpre. A segunda coisa é presença de Jesus.
A terceira coisa foi paz de Jesus. A quarta coisa é poder de Jesus. Poder. Ele tinha poder para calar. Poder para calar a tempestade. Qual é o tamanho do seu Jesus? O tamanho do meu Jesus é... Primeiro que o meu Jesus ressuscitou. Pronto. Venceu a morte. Pronto. E Jesus... Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu leio sobre Jesus no Velho Testamento, eu vejo Jesus no Novo Testamento. Eu vejo Jesus na vida de vocês. O poder de Jesus é muito grande, é muito grande, é muito grande. E uma coisa que eu acho bacana é que Jesus faz o que Ele quer. Ele é incrível, Ele é incrível, Ele é incrível, é incrível, Ele é incrível. Isso aqui é uma coisinha. Quando Ele foi lá no Gadareno, expulsou lá, apareceu lá aquela legião de demônio. Aí os demônios chegaram para ele e perguntaram assim para ele: Senhor, não nos leve, não nos deixe para outro lugar, manda a gente para a manada de porcos. Vocês querem ir para a manada de porcos? Os demônios pediram para Jesus: vocês querem ir para a manada de porcos? Queremos. Então tá bom, então vai. Aí depois, no final da história, o gadareno, curado, sarado, de banho tomado, arrumado, liberto, nova criatura, pede para Jesus: Jesus, eu quero ir contigo, posso ir contigo? Posso ir contigo? Sabe o que Jesus disse? Não. aí os teólogos, né, os teólogos de plantão, assim, pô, ele obedeceu o demônio, mas não obedeceu o gadareno. Por quê? Vou deixar para vocês assistirem amanhã, 8h30, no Instagram, Sara Recreio, que eu vou responder para vocês essa pergunta. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Jesus queria dizer é o seguinte: olha, demônio existe. Primeira coisa, demônio existe. O mundo espiritual existe. Segunda coisa, eles têm vontade. E terceira coisa que eu quero provar, que quando aqueles demônios caíram nos porcos e os porcos se jogaram no penhasco, no mar abaixo, a cidade veio toda e pediu para Jesus sair. Porque Jesus queria provar o seguinte, que nesse mundo mais importante é o dinheiro do que a vida espiritual. Os judeus, que passaram anos e anos tentando resolver o problema daquele gadareno, que estava preso de corrente, eles prendiam eles de corrente, ele quebrava as correntes, ele vivia naquele cemitério, naquele túmulo, gritando, berrando, xingando, se cortando. Eles tentaram dezenas de vezes ajudar, não conseguiram. Jesus foi e com uma palavra libertou. Mas ele falou assim: Jesus, vai embora, olha o prejuízo que o senhor deu. Para esse mundo, dinheiro é mais importante do que pessoas. Por isso que Jesus fez a vontade dos demônios. Pô, vocês estão tão tristes assim, tão chateados, que foi? Ninguém disse amém, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Mas não fez a vontade do gadareno, do homem curado. Por que Jesus não fez a vontade do gadareno? Fica aí, não vai comigo não. Por quê? Porque ele falou assim: vai e fala para a tua família, vai e testemunha para a tua família, vai e fala para todos os teus vizinhos o que aconteceu com você. No próximo ano, quando Jesus voltou para aquele lugar, que era chamado de Decápolis, eram 10 cidades ali, havia uma multidão imensa esperando por Jesus. Porque aquele cara, ele fez o Paz no Lar o ano inteiro. Visitou casa por casa e falou da paz que ele tinha agora. E ele revolucionou aquelas cidades todas ali. Ele revolucionou. Por quê? Porque ele tinha encontrado a verdadeira paz. Se você é crente, meu irmão, dá uma salva de palmas para Jesus. Só se você for crente. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele tem mais poder, Ele tem mais força, Ele tem mais transformação do que a própria tempestade. A circunstância que está te apertando, que está te matando, que está te trucidando, é fraca diante do poder de Jesus. Para terminar, a última pergunta, qual o próximo versículo?
Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 3 perguntas. Mestre, não te importa que morramos? Primeira pergunta. Segunda pergunta: vem cá, por que vocês são tão tímidos assim? Por que vocês têm tanto medo assim? Terceira pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção, essa resposta, quem tem que dar é você. Você no seu relacionamento com Deus. Você no seu relacionamento com Deus. Você no seu relacionamento com Deus. Quem é Jesus para você? Jesus, filho de Davi. Jesus que nasceu de Maria. Jesus que foi visitado pelos magos, que recebeu ouro, incenso e mirra, ficou 2 anos fora, porque Herodes estava querendo matá-lo. Quem é esse Jesus que significou desde o Velho Testamento o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Cordeiro da Páscoa. A Páscoa significa a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é esse? Quem é esse que mudou a humanidade? Quem é esse que mudou a história? Quem é esse que faz revoluções até hoje na vida de pessoas? Quem é esse? Esse Jesus só você pode responder. É aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Os patriarcas e profetas falavam dele. Todas as festas de Israel significam a vida de Jesus. O sábado. Coloca aí, vê se você consegue colocar Isaías 9, 6 e 7. 6 e 7. Será que você consegue colocar junto? Foi preso, espancado, crucificado, mas ressuscitou. A Bíblia disse que o Cordeiro Imaculado, Jesus era o Cordeiro Imaculado, sem pecado, sem mancha. A Bíblia disse que ele não iria de jamais nenhum reclamar ou murmurar. Em momento nenhum ele reclamou e murmurou. Foi espancado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Bateram para os espinhos entrar na cabeça dele. Chicotearam dezenas de vezes. Na ponta do chicote tinha pedaço de aço, pedaço de ossos. Para toda vez que ele cravasse na sua carne, dilacerasse a sua carne. Quem é esse Jesus? Que foi crucificado, sangue precioso, mas que foi morto, que morreu. Ele morreu. Por quê? Porque ele estava profetizado desde o Velho Testamento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou um pequeno cordeiro, arrancou a pele e fez vestimentas para Adão e Eva. Por quê? Porque aí eles passaram a conhecer o pecado. Então, só quando esse sangue foi derramado, no tabernáculo, no templo, daquela época no templo, havia um véu que separava o santo do lugar do santíssimo lugar. Ah, meu querido, o véu era grosso, era de um pano muito grosso. Ele foi rasgado de cima a baixo. Você agora pode entrar no santíssimo lugar através da sua experiência com Jesus. Você pode estar no santíssimo lugar, na presença de Deus. Você jamais será consumido. Por quê? Porque você está lavado pelo sangue de Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos ficar de pé. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Eu amo. Eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Porque essa igreja, ela reflete esse Jesus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.
Nós tivemos experiências maravilhosas no Paz no Lar. Nós tivemos experiências maravilhosas agora. Vamos sábado agora. Se você ainda não se habilitou, entra no barco. Pega Jesus. Chama Jesus para entrar no teu barco. Quero fazer um convite para você. Se batiza nesse sábado agora. Experiência fantástica. Se batiza. Vamos às águas, entrar nas águas. Sabe para quê? Para que definitivamente Jesus esteja no teu barco. E que definitivamente você vai vencer todas as tempestades. Por quê? Porque você está no barco. E você colocou ele no barco também. Da sua vida, em nome de Jesus. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o meu Jesus. Fala assim, é o meu Jesus. É o meu amado. É o meu querido. Oh, Deus. Aquele que teve sabedoria. Aquele que ressuscitou mortos. Aquele que multiplicou os pães. Amém, amém, amém. Coloca a mão no seu coração e fala, eu quero esse Jesus. Fala de novo, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero fazer um convite. Você que está em casa também, põe a mão no seu coração agora. Faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço. Repete comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, porque o Senhor já perdoou, pelo sangue derramado naquela cruz, todos os meus pecados. Não existe culpa contra a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está no meu barco e nós vamos vencer todas as tempestades. Todas as tempestades, em nome de Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém, amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez, ou alguém fez essa oração agora, querendo ter uma reconciliação com Jesus? Se você fez isso, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. Esse momento é um momento muito importante, um momento de decisão. Esse momento é um momento importante, porque tudo depende daquilo que eu falei logo no começo. Ouvir, obedecer e colocar Jesus no barco da tua vida. Fala assim, ouvir, obedecer e colocar Jesus no barco da tua vida. E aí nós vamos enfrentar tempestades e vamos vencer todas elas, em nome de Jesus. Todas elas. Fala assim, fala para a pessoa que está ao seu lado, com Jesus no barco. Nós vamos vencer todas as tempestades. Todas as tempestades. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar
Todos cantando. Quem é Jesus para você? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é esse para você? Quem é esse para você? Quem é esse? Essa pergunta você responde. Só 3 perguntas. Só 3. Só 3. Só 3 perguntas. Só 3 perguntas. Se uma tempestade estiver acontecendo aí dentro da sua vida, Ele vai calar essa tempestade. Se a tempestade estiver te circundando, Ele também vai calar essa tempestade. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Nós vamos ter uma comunhão agora lá na cantina. Nós queremos que vocês todos participem desse momento de comunhão, né? Importante para nós. Estamos festejando, temos muitas coisas para celebrar e vamos celebrar junto essa comunhão agora. Pena que você está em casa, você está perdendo essa comunhão maravilhosa que nós vamos ter agora, em nome de Jesus. Posso orar com você? Posso orar com você? Amanhã, 8h30, eu estarei no Sara Recreio Instagram com uma palavra de Deus, lendo a Bíblia com você, participando com você. Terça-feira nós estamos aqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos começar a falar sobre causas impossíveis. Causas, a especialidade dele é essa. Se você está com dificuldade de fazer sua inscrição no Arena Conference ou no Congresso de Mulheres, nós vamos estar ali no balcão em frente à cantina te ajudando com o aplicativo, tá bom? Aleluia. Amém. Pai, não adianta a inteligência humana ou a explicação humana. O que nós queremos é a manifestação do Teu poder. Eu estou escutando, Pai, pessoas presas, amarradas. Pessoas gritando porque a tempestade está muito forte. Senhor, que essa palavra agora, diante do clamor dessa igreja, diante do clamor de cada um, cala essa tempestade em nome de Jesus. Cala essa tempestade em nome de Jesus. E cala a tempestade que está dentro de cada um de nós. Às vezes o desespero, às vezes a cura está perto de nós, às vezes o socorro está perto de nós, mas nós estamos tão desesperados aqui dentro que não estamos percebendo que Ele está perto de nós, pronto para nos abençoar e nos curar. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Ele é maior do que qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus, paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, você vai ter uma colheita sobrenatural. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você tem semeado na presença do Senhor. E quando você semeia na presença do Senhor, você vai ter uma colheita sobrenatural. Diz bem alto, como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, família, eu te abençoo, marido, eu te abençoo, esposa, filhos, eu te abençoo, eu te